ter um foco bem antenado entre dados e negócio. Acho que a proposta dessa minha condução aqui é falar bastante dessas duas integrações, tá? Como que eu vou seguir na minha agenda, trazendo para vocês esse plano? Vou falar um pouco sobre metadados, a importância desses metadados, a vantagem que a gente tem de realizar essa análise com metadados, que é bem importante a gente definir, entender como as coisas acontecem. Por que utilizar o Postgre? E aí eu quero defender o Postgre dentro da utilização deste recurso em forma de banco de dados para análise e para negócio. Ferramentas e padrões, onde eu trago uma consulta, mostro alguns resultados que eu obtive comparando com alguns outros bancos de dados. Então, eu quero mostrar esses resultados para vocês e com esses resultados justificar a potência do Postgre em cima da proposta. E falar um pouco dos desafios que a gente consegue seguir com aquilo que a gente tem hoje em forma de metadados, de banco de dados e conectar o máximo possível aos recursos solicitantes. Afinal, a gente armazena alguma coisa para que ela seja consumida. Não faz sentido a gente armazenar algo que não vai ser consumido em si. Galera, falando de metadados, né? Coloquei a empresa Meta mexendo com dados aí, coloquei uma foto de tentar conectar essas duas coisas. E muitas vezes a gente precisa entender e precisa buscar alguns entendimentos na parte funcional e na parte técnica. Cada vez mais eu tento obter resultados com as procuras que a gente faz, é óbvio, mas principalmente fazendo com que eu consiga transmitir algo para aquele que não sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Então vou dar um exemplo para vocês aqui muito rápido. Eu citar carro aqui para vocês, é algo muito abstrato. Carro passa diversas marcas na cabeça de vocês, com certeza diversos modelos, diversas alternativas, né? Agora se eu falo um carro e eu falo na cor vermelha, pô, já comecei a sintetizar a informação na sua cabeça. Então, opa, carro, cor vermelha. Se eu falar carro, cor vermelha e bate 300 km por hora. Cara, você já falou o quê? Eu nem falei para você, mas eu tenho quase certeza que todo mundo aqui pensou na Ferrari. E é essa ideia que negócio muitas vezes busca com dado. Então o metadado, muitas vezes, ele não é citado. Às vezes a gente vai na telemetria do dado. Putz, olha lá, aquele carro está fazendo aquela curva com 3,6 segundos, só que na verdade ele só queria saber se era uma Ferrari ou não. E muitas vezes os metadados não são consumidos da forma correta. E cabe quem está analisando e quem está comunicando aquele dado que traga essa informação de uma maneira natural. E a responsabilidade, sim, é também de quem está transmitindo a informação. Porque o metadado em si, ele vai ser traduzido por nós. Lembrem-se que a parte técnica, quem define, quem conduz isso, somos nós. Então os metadados, eles precisam ser muito bem definidos a quem for consumir. E qual a importância dele? A importância está em chegar numa resposta com clareza, está também em chegar com uma resposta com o nível de objetividade que a gente precisa. Talvez eu não tenha necessidade de ter tantos detalhes, mas sim, uma objetividade em trazer aquela informação para quem vai consumir. Então a importância dele está relacionada a esse propósito. E também sintetizar. Cada vez mais estamos num mundo imediatista. Então hoje a gente não aguenta um anúncio de 5 segundos no YouTube. Pô, o que são 5 segundos? Eu tô olhando para a tela, putz, tá lá vidradão naquele vídeo, do nada vem um anúncio. Caraca, aí naqueles 5 segundos você já pensa, vou assinar o YouTube Premium, vou com certeza achar um outro site, pô, deve ter uma alternativa 2 para assistir vídeos do YouTube tão bom quanto eles. E olha o que o YouTube ele trabalha para você. No meu caso, por exemplo, o YouTube ele tem que trabalhar com recursos extremamente, pegar diversos metadados meus e recomendar produto. Eu pesquiso como fazer um churrasco, Fórmula 1 e futebol. Ele vai falar, cara, o que esse cara gosta? Então ele precisa achar informações a partir daquilo e me responder. Então a importância no metadado faz várias coisas, recomenda, eu trago vários objetivos com aquela proposta em trazer um dado de uma forma um pouco mais macro. E por que utilizar o Postgre, galera? E aí é algo que eu venho defender. Por que eu posso optar por qualquer outro tipo de banco, né? Eu posso até estruturar em uma tabela muito limitada e falar de metadados com esse recurso. Só que é natural, quando eu trago um metadado e eu tenho aquele objetivo alcançado, eu estou buscando ter uma resposta com aquilo. E eu não posso deixar de considerar que eu vou ter um detalhamento sobre aquela exploração que eu estou fazendo. Então, eu achei o objetivo, eu busquei a alternativa. Opa, eu queria falar da Ferrari.
A partir do momento que eu cheguei na marca que eu gostaria de falar, eu quero explorar sim os detalhes da Ferrari. Putz, agora eu quero falar da telemetria dela de uma forma muito mais refinada. Quero falar do processo de fabricação dela de uma forma muito mais refinada. Qual foi o aço inox que a gente utilizou lá no capô? Por que tem que ter 33% de cromo? Será que a quantidade de tinta ela é acima de 2 milímetros? Eu percebo que eu preciso entrar num nível de detalhe maior quando eu falo assim, agora o meu negócio ele ganhou profundidade. Agora o meu negócio ele ganhou características que eu preciso de uma estrutura robusta. E aí é onde que eu preciso do Postgre. Eu preciso de uma estrutura que comporte cada um desses detalhamentos a partir do metadado que eu tenho ali definido e, obviamente, que eu busque as respostas. Então, o Postgre ele me traz essas possibilidades e ele me traz esse recurso de uma maneira muito clara e também eu vejo como um dos bancos mais favorecidos dentro da comunidade, onde a gente consegue colher em diversos fóruns respostas e atribuições bem bacanas para que a gente consiga consumi-lo. Agora, qual a vantagem de realizar análise de dados com metadados, galera? Falei bastante do Postgre um pouquinho agora, já tinha falado sobre esse tema, e esses 3 tópicos são tópicos que são necessários para que a gente realmente traga isso para o nosso contexto. O negócio, galera, cada vez ele se torna mais caro. A nossa moeda está cada vez mais desvalorizada, o nosso tempo está cada vez menor. Parece que é besteira, mas a gente fala isso a todo momento. Nossa, o dia passou rápido. Nossa, hoje, o dia voou. Já são 6 horas. Putz, e é estranho a gente falar isso daí, porque a sensação é sempre a mesma. E isso não é diferente no nosso mundo. A tecnologia, se eu pegar um cenário aqui, vou colocar todo mundo aqui para dormir de 1980 e acordar em 2000. Você vai ter uma impressão do planeta. Agora, se eu colocar todo mundo para dormir no ano 2000 e acordar em 2020. Porra, foram os mesmos 20 anos, mano. O que será que aconteceu de tão diferente? Um caminhão de coisa, galera. Olha a quantidade de coisa que aconteceu nos 2 diferentes tipos de 20 anos. Então, e ainda mais se eu acordar vocês em fevereiro ou março de 2020. Imagina o choque. Imagina uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente já ouviu falar. Eu só escutei pandemia na época que eu estudei, eu tinha escutado muito epidemia. De repente você acorda naquele cenário. Então, a tecnologia, ela não é diferente. Os dados não são diferentes. Cada um dos celulares de vocês agora está escutando o que eu estou falando, está absorvendo isso daí, daqui a pouco pode ser que ele te recomende. Cada um de vocês gera em média 8 milhões de dados por dia. Poxa, é um absurdo. Haja lugar para armazenar isso daí? Meu Deus, eu não sei como é que vai estar o data center lá em Virgínia da Amazon, mas eles vão estar sobrecarregados. O ar-condicionado tem que estar funcionando. Não tem jeito. Então, percebam que cada vez mais tem profundidade. E cada vez mais a gente acaba desperdiçando o nosso tempo com coisa que não precisava. Não, precisa acertar o nosso tempo. É exatamente isso. E não tendo também um foco onde eu não sei o objetivo no qual eu quero chegar, eu também fujo das minhas características. Então, o direcionamento ele é proposital. Saber onde você quer chegar, qual a utilização dos dados, é fundamental, galera. Porque eu não consigo imaginar uma alternativa que eu vou entrar no mar, vou sair nadando no meio do oceano e não sei para que país eu vou estar chegando. Eu preciso ter um foco, eu preciso ter um horizonte. Então, com o metadado, eu consigo simplificar isso também. Eu citei algumas características e, sem vocês me falar, eu já sei que vocês imaginaram da Ferrari. Negócio quer colher isso, quer colher uma estrutura de dado que seja um pouco mais macro, e a partir dela eu sei o objetivo no qual onde eu quero chegar, e a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu vou discriminar todo o detalhamento que eu preciso. Aí eu vou usar os meus recursos computacionais para isso, numa profundidade maior. Falando numa parte prática, galera, é uma consulta extremamente simples, mas é bem simples mesmo, e eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, onde eu seleciono algumas colunas, faço diversos joins. Aqui eu não estou falando de processamento, eu não estou falando se eu estou usando a chave certa, eu não estou falando disso, eu estou falando especificamente escolher os campos certos. Porque muitas vezes a gente acaba trazendo um recurso gigantesco computacional para fazer aquela consulta, e aí no final eu trouxe uma série de campos que não tem sentido
e eu quero só trazer os campos que realmente fazem sentido para mim. E esses campos que realmente fazem sentido para mim é o meu foco, é onde eu quero estar trabalhando. Lembra? Eu falei da cor do carro, eu falei se era um carro, faltou falar se era italiano, falei que dava 300 por hora. Pô, eu precisei de 4 campos, acabou. Não preciso ficar me estressando mais. Nossa, mas será que ele faz a curva? Não importa. É capaz de, em alguns cenários, a gente falar assim, putz, pega aí o campo perguntando quantas rodas ele tem. Cara, não precisa, você vai estar estressando o seu poder computacional numa coisa desnecessária, tá bom? Então, é essa a ideia dessa prática aqui com vocês. E aí, fazendo uma consulta como essa, eu quero falar de alguns resultados que eu obtive usando o recurso de Postgre para a gente estar comparando assim com outros bancos de dados, e eu quero novamente defender um Postgre nesse sentido. Porque eu, como analista de dados e como uma pessoa que busca responder negócio, eu preciso também entender qual que é a melhor estrutura que eu quero trazer para a empresa e, obviamente, essa estrutura que eu vou estar trazendo para a empresa, ela precisa comportar em relações de custo e performance também. Então, eu tenho que ser eficiente. É natural que eu quero conectar vocês com o negócio dentro da minha fala, mas eu não posso deixar de considerar que a gente saiba dos conceitos técnicos das coisas. Eu preciso entender o mínimo de infraestrutura como analista de dados, como analista de negócio. Eu preciso ter essa noção. Eu serei questionado sobre isso. Então, a ideia de trazer esses resultados para vocês é realmente comparando 4 métricas nesse primeiro momento. Métrica de performance de consulta, tempo de criação de índice, suporte à consulta a um não estruturado também, e o custo de licenciamento, onde eu defendo o Postgre dentro dessas 4 características. Tá? E aí eu comparei com outros bancos de dados, e no próximo slide eu vou trazer uma estrutura de tabela também, comparando com outros bancos com mais dados. Esse recurso, curiosamente, né, que eu vou estar mostrando para vocês, esses resultados, eu consegui obter de uma forma muito rápida, até dando ponto aí para a professora que deu a última palestra, com o IA, galera. Então eu consegui fazer um comparativo, trazendo diferentes tipos de bancos de dados, trazendo as propriedades que eles acabam realmente possibilitando da gente consumir, e a partir dessas possibilidades, feito a pergunta certa, como ela deixou no um dos últimos slides dela, eu consegui obter uma resposta muito bacana para mim, e provar que o Postgre, sim, ele é um banco de dados que me atende super bem, ele é um banco de dados que a gente adora, e é uma coisa que a gente adora. O brasileiro em si, ele adora isso aí. Brinde e tudo que é gratuito. Tá escrito que é grátis, ele vai falar assim, putz, eu vou querer, é open source, putz, vou consumir a coisa. Vou aproveitar. Vem brinde, você vai pedir uma pizza de final de semana. O cara fala, eu vou te dar uma esfirra de chocolate, você não vai pagar? Não, nossa, então eu quero. Não importa se é ruim, se é boa, se vem com a borda queimada, se não vem. Brincadeiras à parte, essa questão para nós de tecnologia, principalmente, tive uma ideia, quero criar um sistema de delivery que eu vou estar oferecendo para o mercado e eu preciso utilizar um recurso em banco de dados. Eu aponto para o Postgre, eu procuro ele, eu acho ele para consumir, tá? Além de outros dados que também são extremamente importantes. Ele é extremamente performático nas suas consultas, escalabilidade de uma forma horizontal também é muito importante a gente trazer esse ponto aqui. Agora, falando dos desafios e boas práticas de uso de metadados, galera, isso também é algo bem importante. E aí eu volto para a parte técnica, onde, lembrando, eu quero saber uma resposta de algo, eu preciso também estruturar como eu vou conduzir essa resposta até a minha camada Gold, por exemplo. Então, imagina que eu preciso obter a resposta de alguma pergunta que existe por parte de negócio e eu tenho todo aquele minério gigantesco e eu preciso lapidar ele. Então, a estrutura como a gente vai estar colocando esses dados de forma disponível, eu recomendo, e é uma boa prática já de grande parte do mercado, eu recomendo fortemente isso, que é tratar em camadas. Por quê? Eu economizo em processamento, eu economizo em custo, e além disso eu organizo demais o meu processo. Então, eu garanto diversas questões para quem está fazendo análise de dados de uma forma muito garantida mesmo, que eu vou ter lá na última camada realmente coisas de valor, coisas que eu vou estar realmente consumindo. Imagina os dados do Twitter. Se eu for realmente consumir tudo aquilo ali em uma só consulta. Imagina a camada bronze. Qual que é o tamanho da camada bronze do Twitter, galera? É um absurdo o volume de dados que aquilo ali circuita. O que tem de valioso no Twitter ali? O que eu consigo, em real time, extrair do Twitter que eu possa recomendar algo para alguém? É muito difícil. Imagina a camada de tratamento que existe dentro dessa rede social. Então é gritante
a capacidade que a gente precisa construir dentro da nossa pipeline como um todo ali, e usando recursos que são potenciais. Puxa, eu quero fazer um Star Schema no final, quero fazer um bom DBT em cima daquilo que eu estou construindo, eu preciso também me orientar sobre essas características. Eu vou ter algum orquestrador que vai rodar as minhas cargas de quanto em quanto tempo, então isso é importantíssimo para a gente estar estruturando a nossa camada de dados. Galera, catalogar os registros. Isso também é muito importante. Eu sofro, e muitas pessoas podem sofrer pelo modelo de negócio ser extremamente complexo e não tiver isso muito bem detalhado. Imagina se você é da área da saúde. Existem diversas siglas que são utilizadas na área da saúde. Ou você trabalha num segmento bancário. Existem muitas siglas que são colocadas no segmento bancário. Ou você trabalha para uma energia de companhia elétrica. Então, quer dizer, eu tenho vários tipos de negócio e várias formas de aplicar o mesmo meio. Então, catalogar aquelas métricas, catalogar, na verdade, os registros que eu tenho, é importante. Porque outras pessoas vão chegar para consumir aquele registro e esses consumos precisam ser traduzidos. Vai ter um campo lá, NR, que pode ser, eu vou estar simplificando o número, underline alguma coisa. O que é aquilo? Aquele NR, ele vai estar em porcentagem, ele vai estar... Como que ele vai estar, aquele número? Eu preciso traduzir para quem vai estar consumindo. Eu sei que isso se torna, fala assim, uma boa prática, isso é super normal. Não é. Não é. Não estamos maduros ainda para falar de dados com muitas pessoas e com muitas empresas. O óbvio precisa ser falado, galera. Não é algo que você fala assim, é trivial pra caramba. É só ir lá no Confluence, no Notion lá, eu vou criar, esse campo representa isso, esse campo representa aquilo. E muitas vezes você vai bater aquele campo com o desenvolvedor, vai falar com ele e fala assim, não, cara, não é isso daí não, isso daí é um campo booleano, você está falando que é 0, 1, mas não é 0, 1, cara, é outra coisa. Você vai mudando, você vai refatorando toda aquela estrutura daquilo que você tinha em forma de catálogo. Então, reorganizar esses pontos é importante, tá? E não deixem de catalogar os registros, porque isso vai credenciar e qualificar muito bem o trabalho de vocês. Como analista de dados, é importante você definir aquilo que você está mostrando, tá? E o escopo definido. Lembre-se sempre da pergunta que vai ser feita para que nós obtenhamos em forma de dados a resposta, galera. O escopo é algo muito claro. Eu quero construir uma casa de 3 andares com 12 banheiros. Caraca! Beleza. Qual que é o tamanho do terreno? Eu começo a desmiuçar. Então, eu preciso entender o que eu quero chegar. E onde negócio fala muito com dados. E aí, muitas vezes, a gente precisa entender do negócio e se aprofundar no nível de detalhe que talvez não está tão claro assim para a gente. A gente está muito focado em âmbitos técnicos, mas eu preciso olhar para a parte de negócio e ter uma sensibilidade e falar assim, opa, peraí, realmente, se eu não tiver essa resposta em forma de negócio, nunca que eu vou obter isso daqui, ou visualizar essa estrutura dentro dos meus dados. Então, como conduzir isso? Obviamente, quebrando a barreira que existe hoje entre muitos cenários que dados e negócio acabam existindo, não pode existir. Cada vez mais o mercado, com as suas metodologias que são inseridas, estão pedindo, então, trazendo esse recurso, que os desenvolvedores falem cada vez mais com o time de negócio também seja um pouco mais técnico, entenda o que significa, por exemplo, uma query. Para eles, muito disso é o universo paralelo. E eles estão buscando também se antenar em relação a isso. Então, realizar esse cross também, muitas vezes, vai se tornar necessário para que a gente consiga chegar dentro do mesmo objetivo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Uma boa noite. Eu acho que tem mais uma ainda. Meu nome é Paulo Romancini. Se alguém quiser procurar na rede social, fiquem super à vontade aí e à disposição aí, tá bom? Obrigado, gente.